A paz do Senhor. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o seguinte tema. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Em Mateus capítulo 27, verso 22, diz o seguinte: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Quando olhamos para esta realidade ocorrida há mais de 2 séculos, podemos perceber que o homem não mudou em nada, pois da mesma forma como agiu Pilatos, naquele dia, muitos ainda hoje estão agindo e não sabem o que fazer com Jesus, chamado o Cristo. A história registra que Pilatos era governador, empossado por César, para estar na Judéia. Sua era a responsabilidade de manter a ordem entre os diferentes povos, seja os romanos, seja os gregos, judeus e, claro, se tivesse algum outro. Havia então chegado o momento de julgar a Cristo, pois o Sinédrio tinha solicitado, e este conselho não poderia condenar um homem à morte. Então, eles acabavam tendo que apelar, e apelaram para o governo romano. Pilatos fica então ciente da situação e sobre ele ficou a responsabilidade de julgar um homem inocente. O fato é que quando olhamos mais detalhadamente a história, Pilatos não tinha intenção de matar Jesus. Ele mesmo diz: eu não vejo culpa nesse homem. Em outras palavras, por que vou condenar este homem que é inocente? Ainda hoje vivemos condições similares em que temos de tomar uma posição diante de Jesus. O que vamos fazer com a sua presença? Ele está diante de mim, ele olha para mim, ele é inocente, ele não tem culpa, não merece ser afastado de mim, nada fez ou faz de errado, apenas prega a verdade e o amor. Tudo quanto ele quer é a nossa companhia. Que farei de Jesus chamado Cristo? Quantas vezes esta pergunta deve ter permeado as vidas ao longo de muitos anos? Muitos devem ter dito: eu o conheço, sei quem ele é, sei o que pode fazer, mas eu não tenho coragem para ficar ao lado dele. E esta é a questão. Pilatos poderia ter dito: eu ficarei com Jesus. Que César envie outro governador para julgar esta causa, se quiser, mas eu ficarei do lado de Jesus. No entanto, não foi o que aconteceu. Pilatos tomou partido na direção errada, julgou aceitando a condenação e, mesmo relutante, teve de levá-lo a morrer na cruz. Alguém talvez diga: Pastor Jefferson, mas era para acontecer. Sim, você está certo, era para acontecer, mas Pilatos também tinha a escolha de renunciar até mesmo ao seu cargo. Lembre-se disso. Mas ele não fez. Muitos hoje estão na mesma situação, sabem da inocência de Cristo, mas por causa de seus próprios interesses, sua vaidade terrena, sua imagem de poder, de status, seu medo de perder a posição de liderança e também por saber que a verdade de Cristo o incomoda, a sua presença, sim, a presença muitas vezes o perturba, a sua luz que é muito forte para quem anda em trevas, estas mesmas pessoas acabam fazendo a mesma pergunta que Pilatos fez. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Eu tenho pensado muito sobre isso, pois nunca houve tanta religião e tanto egocentrismo, sem falar, claro, na adoração do homem. E temos hoje até o evangelho do coach, que é antropocêntrico. Muitos líderes estão no lugar de Pilatos e não sabem mais o que vão fazer com Jesus. Por que isso? Porque andar com Cristo no peito é muito fácil, mas tê-lo como Senhor da sua vida é outra história. Jesus não veio para ser um, ele é um. Ele não veio para ser Deus, ele é Deus. Ele não veio para ser mais uma opção, ele é a única opção. Ele não veio para deixar você pensando, mas para tomar uma decisão. O fato que, ao longo de muitos anos de ministério, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas, dado a experiência que o Senhor tem me concedido junto ao seu povo e o fato de presenciar muitos que vieram a Cristo e se foram, que nenhuma pessoa que se encontrou com Cristo de verdade permanecerá a mesma depois deste encontro.
pode ter certeza, ela nunca mais vai ser a mesma. Quero enfatizar isso, pois é de extrema importância. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus tem a sua vida mudada. Se aceitar a Cristo, será um filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, e terá uma vida de paz, amor, alegria no Espírito Santo, e dali para frente todas as pessoas em seu relacionamento, ao seu redor, também vão sendo mudadas, vão sentir o impacto pelo fato da luz de Cristo estar brilhando nesta pessoa. Mas o outro lado também é uma verdade. É importante mencionar que toda pessoa que se encontrou com Cristo de forma real e o rejeitou, nunca mais também será a mesma. Se for um bêbado, a bebida já não vai ter mais o mesmo sabor que antes. Se era um bandido, o roubo, a sujeira, a devassidão também não terá mais o mesmo poder como tinha antes. Não importa o que fazia, depois que encontrou a Jesus e o rejeitou, nunca mais terá paz, nunca mais vai ter alegria, nunca mais vai ter sossego, será uma vida de sofrimento, angústia, dor, desassossego, agonia, tristeza e muitas vezes até de possessão demoníaca, porque ele rejeitou a verdade, rejeitou a luz, rejeitou a Cristo. Que farei de Jesus, chamado Cristo? A pergunta permanece e precisamos responder ela muitas vezes. Por quê? Porque ele está diante de nós constantemente. E precisamos escolher, ou vamos obedecer, ou vamos desobedecer o que ele mandou. O ser humano consegue muitas vezes, e principalmente quando tem uma consciência cauterizada, criar argumentos falsos, mentiras, estratégias de engano, a fim de ludibriar as pessoas, e às vezes consegue até enganar a si mesmo. Mas como você vai enganar, mentir, ludibriar o Filho do Deus vivo, que conhece todas as coisas e sabe tudo de você? Que farei de Jesus, chamado Cristo? Pilatos lavou as mãos, nos diz a história, dizendo: sou inocente quanto a este julgamento, mas isso não o impediu de ser responsável pelos seus atos. Para seguir a Jesus precisa ter coragem. Talvez esta seja uma das características mais importantes e necessárias nos dias de hoje. Coragem. Coragem para decidir. Coragem para se manter firme. Coragem para prosseguir. Coragem para fazer. Coragem para avançar. Coragem para ser o que Deus quer que você seja. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Quero que você responda com sinceridade em seu coração o que você vai fazer com o Senhor da sua vida. Talvez você não esteja entendendo o que estou querendo dizer, logo eu vou ser um pouco mais claro. Digamos que você está sentado em uma cadeira diante de uma mesa e você está ali sozinho e de repente, de um momento para o outro, Jesus aparece, ele se materializa. Como aconteceu no cenáculo com os discípulos. Jesus chega em pessoa diante de você e você sabe que é ele. O que você vai fazer? Irá adorá-lo, reverenciá-lo, ou vai ficar assustado com a sua presença, tremendo da cabeça aos pés? Quando ele olhar fundo em teus olhos, em um olhar que fala mais do que milhares de palavras, qual será a sua reação? Qual será a sua reação quando ele abrir a boca e dizer para você que tem coisas que estão boas em sua vida, mas tem outras que precisam ser melhoradas? E talvez você não goste do que ele fala, pois algumas coisas, e você sabe que estão erradas, mas você gosta de fazer essas coisas erradas, mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo que está ofendendo ao Senhor. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Qual será a sua posição quando ele fizer silêncio? Mas através de seu poder, trazer na sua mente todas as coisas que tens feito e você estiver olhando para ele face a face. O que você vai fazer? Você sabe que ele é eterno, amável, doce, gentil, querido e o mais belo entre milhares, mas também sabe que ele tem o poder para julgar e para fazer todas as coisas. Que farei de Jesus, chamado Cristo?
Já imaginou uma visita dele face a face como homem? Que impacto terá em sua vida? Quanto mais penso no pedido de Tomé, menos tolo às vezes ele me parece, porque ele tocou nas feridas e depois declarou, e foi o primeiro de muitos que vieram depois. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Que privilégio, que honra, que momento ver Cristo face a face e poder tocá-lo. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer quando a oportunidade de decisão chegar? Vai ficar do lado dele e contra tudo e todos? Ou vai ouvir a voz da multidão dizendo: crucifica-o, não o queremos mais? Que farei de Jesus chamado Cristo? Na alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus te abençoe.